E agora vamos ao outro assunto forte do noticiário de hoje, que é a posse do presidente dos Estados Unidos. Fábio Turci está lá em Nova York. A posse de Donald Trump agita, né, todo o planeta. Fábio. Ô Chico, e a programação da posse começa às 9h40 da manhã, 12h40, no horário de Brasília, quando o presidente Barack Obama e a primeira-dama Michelle vão receber Donald Trump e a mulher Melania na Casa Branca. Aí eles participam de um chá e depois vão juntos para o Congresso, onde Trump vai fazer o juramento da posse ao meio-dia, 15h aí no Brasil. E na sequência, Trump já faz o primeiro discurso como presidente dos Estados Unidos. Ontem, Trump teve uma agenda cheia. Na festa de boas-vindas à noite, ele prometeu unir o país. É o que mostram os correspondentes Alan Severiano e Sherman Costa. Thank you very much, everybody. Na véspera da posse, o agradecimento. A estação de trem de Washington foi o palco do jantar de Donald Trump com doadores da campanha. Uma noite agitada que teve música e fogos de artifício. Ao lado de artistas e da família, Trump participou de um show no memorial que homenageia o presidente Lincoln. Esse é o batismo de Trump, em que ele é apresentado aos cerimoniais de Washington. A festa de boas-vindas é o evento menos formal da programação do futuro presidente. I'm just a messenger. Trump disse que é só o mensageiro de eleitores que estão cansados e querem mudança. E que ele faz parte de um movimento que vai unificar o país e fazer a América grande de novo. Make America great again. Mais cedo, ele e o vice Mike Pence depositaram flores no túmulo do soldado desconhecido, no cemitério de Arlington. Trump chegou a Washington se defendendo das acusações de que a equipe dele é formada principalmente por homens brancos, que não tem muita diversidade. Disse que o gabinete é o que tem o QI mais alto que já se viu. Além de temer confrontos entre grupos a favor e contra o presidente eleito, a capital americana recebeu reforço para evitar ataques terroristas, provocados por lobos solitários. 28 mil policiais e agentes foram convocados para a segurança, que deve custar 100 milhões de dólares. Essa daqui é a rua que fica bem em frente à Casa Branca. E a calçada ganhou esse muro e um portão para controlar o tráfego. Aquela placa ali deixa bem claro que todas as identidades serão checadas. É uma mudança de rotina que torna a capital mais sisuda a cada 4 anos e afeta o humor dos moradores. Mark diz que com os ataques que têm acontecido no mundo, passou a andar mais atento. A segurança também foi reforçada na Blair House, a casa dos convidados do governo americano, onde Donald Trump passou a última noite, antes de se tornar o 45º presidente dos Estados Unidos. Barack Obama deixa hoje a Casa Branca com um legado de sucessos e também fracassos. Ele sai do poder com a popularidade alta, 60% de aprovação. O correspondente Luiz Fernando Silva Pinto, que cobriu esses 8 anos de mandato de Obama, conta um pouco da jornada do primeiro presidente negro dos Estados Unidos. O pôster da campanha de 2008 prometia esperança e mudança. Agora, de cabelos grisalhos, Barack Obama cita pouco a esperança, mas se orgulha das mudanças. A mais significativa foi conter o desastre financeiro herdado do republicano George W. Bush. Quando Obama assumiu, os Estados Unidos enfrentavam a crise econômica mais grave em 80 anos. Obama conseguiu conter o pânico. Ajudou a salvar a indústria automobilística e injetou bilhões de dólares no mercado financeiro. Em 6 meses, o país voltava a crescer. Desde então, 15 milhões de postos de trabalho foram criados e no ano passado a taxa de desemprego, que em outubro de 2009 chegou a 10%, fechou abaixo de 5%, número que só se via em décadas passadas. They killed Osama bin Laden. Na política externa, Obama cumpriu uma promessa de campanha ao liderar a operação que matou, no Paquistão, Osama bin Laden, o terrorista que planejou os maiores atentados contra os Estados Unidos, nos quais quase 3 mil pessoas morreram nas Torres Gêmeas, no Pentágono e na Pensilvânia, em 2001. Reatou relações diplomáticas com Cuba, fechou um acordo para conter o programa nuclear iraniano e ajudou a convencer a China, maior poluidora do planeta, a assinar o Acordo do Clima de Paris.
Mas também houve fracassos. No Cairo, no Egito, Obama quis inspirar o mundo árabe e defendeu a aproximação do Ocidente com o Islã e do Islã com a democracia. O incentivo à liberdade ajudou a alimentar a chamada Primavera Árabe. Ditaduras chegaram ao fim, mas o Oriente Médio se desestabilizou ainda mais. Em 2011, a Aliança Militar do Ocidente, liderada pelos Estados Unidos, bombardeou a Líbia para ajudar a derrubar o ditador Muammar Gaddafi. E o país virou terra de ninguém. Uma decisão que Obama classificou como o maior erro do seu governo. No mesmo ano, Obama retirou as tropas americanas do Iraque, uma promessa de campanha que respondia a um clamor nacional na época da eleição, mas que hoje os republicanos culpam pelo crescimento do Estado Islâmico, grupo terrorista que mais tarde se alastraria para a Síria. Lá, o que começou com uma revolução contra o ditador Bashar al-Assad virou uma guerra civil onde já morreram mais de 400 mil pessoas, a maioria civis. Obama nunca quis intervir diretamente. Dentro dos Estados Unidos, no começo do mandato e ainda com maioria no Congresso, Obama aprovou a sua lei mais importante, a reforma da saúde, que ficou conhecida como Obamacare. Os Estados Unidos não têm um sistema público de saúde e a reforma obrigou todos os americanos a terem plano. Além das batalhas políticas, a postura moral nos dois mandatos definiu a presidência Obama. Ele se tornou um exemplo de equilíbrio e dignidade como o primeiro presidente negro num país marcado até hoje pelo racismo. Em temas politicamente arriscados, ele abraçou causas ligadas aos direitos civis. Combateu a discriminação em várias áreas. Foi fundamental, por exemplo, apoiando o casamento gay, que acabou sendo legalizado em todo o país pela decisão tomada aqui, na Suprema Corte. O governo Obama foi um dos casos raros na política. Não houve escândalos de corrupção envolvendo o presidente ou qualquer um de seus auxiliares. Obama usou os últimos meses no poder para tentar proteger o seu legado. Criou novas áreas de proteção ambiental e proibiu a exploração de petróleo em boa parte do Ártico e da costa atlântica do país. Também transferiu o maior número possível de prisioneiros da base americana de Guantánamo, em Cuba, já que nunca conseguiu cumprir a promessa de fechar a prisão. Mas antes mesmo da posse de Donald Trump, os republicanos passaram a minar muitas dessas ações, começando por aquilo que Obama mais preza, a reforma do sistema de saúde. Trump prometeu assinar já hoje o que ele chamou de documentos muito significativos. Deu a entender que são decretos, mas, como é de costume, não explicou do que se trata. E a gente vai acompanhar aqui a despedida da família Obama, que vai descansar na Califórnia, e a chegada da família Trump. Bom dia para vocês. Agora são 3 horas e 13 minutos. Nós estamos ao vivo do estúdio da redação da Jovem Pan com os dois lados da moeda. Hoje falando da transição presidencial americana. Nesta sexta-feira, o empresário Donald Trump se tornará o 45º presidente da história dos Estados Unidos, encerrando 8 anos de Barack Obama à frente da Casa Branca. Para falar sobre o legado do democrata de 2008, 2009 a agora 2017, e também sobre as primeiras ações do republicano no gabinete, nós temos aqui 2 convidados especiais nesta tarde de quinta-feira. Aqui ao meu lado esquerdo, o cientista político e professor de Relações Internacionais da ESPM, Reni Ozzy-Kukier. E ao meu lado direito, o professor do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e coordenador do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional da USP, Alberto Pfeiffer. Muito obrigado aos dois por estarem aqui para comentar essa semana tão importante, né, de uma forma para os Estados Unidos e em todo o mundo. E primeiro, antes de falar de Trump, vamos falar um pouco do legado de Obama, que é algo muito controverso e nos últimos dias tem atraído muitas discussões. Ele foi eleito em 2008 no auge de uma crise econômica, ele teve um grande mérito de conseguir reverter a maré negativa da economia americana em 2009, encerrou as guerras do Afeganistão e do Iraque no ano seguinte, foi eleito, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, mas não cumpriu várias promessas.
Vou começar com você, Reni. Já existe um lugar para Barack Obama na história dos Estados Unidos como os presidentes? Ele está no principal grupo dos principais presidentes americanos, os preferidos, prediletos dos americanos, ou ele está num grupo um pouco mais abaixo? Acho, Vitor, que a gente tem que fazer uma distinção hoje em dia, e isso não serve só para o Obama, mas serve para o entendimento geral da política, entre a pessoa, o líder e as suas políticas. Isso é muito confundido com o Obama. O Obama é uma pessoa carismática, simpática, descontraído, fala muito bem articulado. Isso faz as pessoas terem uma visão em geral sobre ele, mas não necessariamente as políticas que ele implementou seguem essa mesma linha positiva, incrível, que se coloca do peso dele. Eu diria que apesar dos pontos que você mencionou aí, o Obama tem um legado muito complicado, principalmente no que diz respeito às relações internacionais ou à condição do mundo. Então, não diria que ele foi esse líder tão incrível, que as suas políticas foram tão maravilhosas. Se a gente olha para o mundo 8 anos a menos, ou 8 anos para trás, hoje o mundo está muito mais instável e inseguro, e grande parte disso foi causado pelo Obama. Acho que alguns méritos que ele tem é a questão econômica, mas a economia americana é muito dinâmica e ela anda sozinha. O governo americano tem muito pouco que pode fazer. Ele teve um mérito inicialmente na sua proposta aí de salvar os bancos e algumas empresas, isso sim foi um mérito. Acho que um outro mérito que ele teve foi a questão da perseguição à Al-Qaeda. Pegar o Bin Laden e o combate ao terrorismo, ele continuou o que o Bush começou e expandiu, foi mais longe ainda, então nisso ele foi bem sucedido. Mas, por outro lado, terminar a guerra do Iraque e do Afeganistão, né, em vias de, ele acabou criando outros problemas. Não podemos esquecer que o Estado Islâmico nasce no Iraque e ele é um fruto da anarquia e do caos causados ali dentro. Então, o Obama tem uma parcela dentro disso. E vários outros problemas, como problemas com China, com Rússia. Enfim, acho que o Obama deixa um legado internacional muito pior do que se diz ou tem se falado por aí. Domesticamente, internamente, ele teve algumas ações bem-sucedidas, mas eu não acho que ele foi esse líder incrível que todo mundo esperava, essa expectativa toda que tinha em cima dele. Eu acho que as pessoas confundem muito a personalidade dele com o que ele realmente conseguiu fazer. Especificamente falando do legado dele no campo internacional e no Oriente Médio, com o Alberto na conversa, você acredita, Alberto, na tese de que a saída de tropas americanas de países do Oriente Médio, principalmente o Iraque, pavimentou e facilitou a criação de grupos terroristas como o Estado Islâmico? O Oriente Médio, na comparação com 2009, é uma região muito mais estável? Está melhor ou pior? Bom, em primeiro lugar, é importante nós termos em conta que em regimes democráticos, que têm sistemas eleitorais contemporâneos, o fato de se ser um bom candidato, que se verifica com a vitória desse candidato, não necessariamente quer dizer que você tenha um bom líder, né? Donald Trump agora foi um bom candidato, extremamente competitivo, e há muitas dúvidas sobre a eficácia dele na liderança dos Estados Unidos. Com Barack Obama, pode-se dizer que ocorre algo parecido, e essa é a característica de regimes democráticos com processos eleitorais, que se pautam muito mais na capacidade de comunicação, de articulação, de retórica do candidato, propriamente na demonstração da eficácia dele como líder. Então, quando olhamos para Barack Obama, houve muita expectativa, um personagem negro, pela primeira vez presidente dos Estados Unidos, um indivíduo extremamente articulado, inteligente, com um currículo acadêmico invejável, chega ao poder com uma mensagem de fé, de confiança, de esperança, de possibilidade dos Estados Unidos recuperarem a sua força econômica perdida ou colocada em xeque na crise financeira de 2008. Nessa parte econômica, há uma recuperação lenta, com um empenho muito grande de recursos do governo, mas se consegue chegar agora, 8 anos depois, numa situação em que o nível de emprego é muito baixo, apesar de haver um mau emprego nos Estados Unidos, em que o PIB americano cresce, enfim, o dinamismo da economia americana retornou. A par disso, Obama trouxe uma mensagem de políticas sociais, de igualdade, ou de diminuição da desigualdade. E
coroava isso o seu projeto de política de saúde, né, chamado por alguns de Obamacare, muito contestado, e aí ele teve um problema muito grande no que concerne ao enfrentamento com a oposição, com o Congresso americano, que a partir do meio do primeiro mandato dele, foi um Congresso oposicionista, com maioria republicana. Então ele teve que articular, não só do ponto de vista da sua comunicação com a massa, com a população em geral, mas fazer uma articulação política com o Congresso muito dura, muito penosa. Isso constrangeu no cenário externo. Aliás, os republicanos, principalmente o pessoal do Tea Party, foi muito veemente, dizendo que ia se opor a diversas iniciativas de política externa do Barack Obama. Ele foi bem sucedido em diversos temas. O tema do Irã, por exemplo, que tem a ver já com a sua pergunta específica sobre o Oriente Médio, chegou a um acordo para conter o programa nuclear iraniano e trouxe o Irã de volta para a normalidade, ou em processo de retorno à normalidade internacional. Claro, enfrentou críticas muito sérias, muito acerbas, principalmente de Israel, e aí outro ponto que ficou pendente da gestão Obama, que não se avançou muito, aliás, se retrocedeu na questão Israelo-Palestina. A Primavera Árabe é um fenômeno do governo Obama. Ela começa em 2011, durante o governo Obama. Obama não parece dar tanta atenção assim à Primavera Árabe. Aliás, ela começa antes de 2011. Obama vai à Universidade do Cairo em 2009, salvo engano, faz um grande discurso. No começo do mandato? No começo do mandato, empenhando-se pela normalização das relações no Oriente Médio, das questões entre árabes e israelenses, mas não consegue dar o apoio necessário para que aquela onda democratizante, modernizante da Primavera Árabe tenha sucesso. Pelo contrário, ao lidar com o Iraque, retirando as tropas de lá, que atendia a um clamor da sociedade americana, abre caminho para o estabelecimento de uma anarquia em alguns lugares do Iraque, a anarquia essa possibilitada pela profunda cisão entre xiitas e sunitas, né? Xiitas apoiados pelo Irã. Então, vamos dizer, há toda ali uma lógica, ou todo um sistema de equações que Obama e os seus assessores não souberam interpretar da melhor maneira. É fato que a Al-Qaeda é golpeada duramente com a morte de Osama Bin Laden. Ela tem um papel, eu diria que secundário, importante, mas não é o principal grupo terrorista ou de oposição na Síria, por exemplo. Mesmo no Iraque ela perde efetividade, mas o nascimento do Estado Islâmico, usando métodos bastante violentos e desafiando ao conceito de Estado Nacional contemporâneo, moderno, é algo com o qual os Estados Unidos não sabem lidar. Os Estados Islâmicos se dissemina pela região, domina o Iraque, ou porções do Iraque, porções da Síria. Frigir dos ovos, os Estados Unidos, em 2017, perderam espaço no Oriente Médio para a Rússia, principalmente, não souberam lidar a sua relação com a Turquia, que é um parceiro vital para a lógica da paz entre a OTAN e a Rússia. Erdogan encaminhou-se para um regime autocrático, quase que ditatorial, é o presidente da Turquia. No Afeganistão não acabou o conflito. Enfim, do ponto de vista do Oriente Médio, não houve grandes avanços. E talvez o maior erro, a Síria. Sem dúvida. O grande erro do Obama, eu acho que é a Síria na região. Eu discordo um pouco da questão do acordo nuclear com o Irã, que eu acho que, por mais que o acordo tenha sido feito, o acordo tem uma série de fraquezas e vulnerabilidades que seriam um assunto que iria ser revisitado, e agora vai ser, porque o Trump diz que ele vai revisitar esse tema, mas estava telegrafado que isso iria acontecer em algum momento, até pela postura que o Irã sempre teve em relação ao seu programa nuclear, e as questões que foram chaves ali na negociação, como inspeções específicas em algumas bases, que o Irã nunca permitiu que aquilo fosse feito do jeito correto, até o momento de assinatura do acordo, aquilo foi meio que relevado, porque o Obama estava quase que obcecado em querer assinar um acordo de qualquer maneira
sem atenção aos detalhes. Mas, voltando para a Síria, o Obama demonstrou falhas grandes na Síria em vários momentos. A gente não pode esquecer um deles, talvez que seja o mais crítico aí, ou o mais grave de todos, foi a tal da linha vermelha, do Red Line, que ele desenha e fala que se houver o uso de armas de destruição em massa, armas químicas, e o governo sírio iria sofrer consequências. E, obviamente, isso acontece e não tem nenhuma consequência. Ali, o Obama perde a credibilidade dele. Um líder de uma potência como os Estados Unidos não pode se colocar nessa situação, ele não pode simplesmente blefar que ele vai fazer uma coisa nesse nível e aquilo acontece e nada é feito. A Síria não só gera uma onda de instabilidade dentro da região, mas por ser um microcosmos das divisões religiosas, sectárias, políticas, geopolíticas que existem ali dentro, ela acaba sendo um ponto central de tudo que está acontecendo no Oriente Médio. E a indecisão do governo americano em lidar e dúvidas em como abordar o problema na Síria levou a problemas mais graves com as alianças que mantêm um equilíbrio de poder dentro da região. Então, de repente, a Arábia Saudita se sentindo deixada de lado, traída, abandonada pelos Estados Unidos, vai procurar seus próprios meios de combater, se envolvendo ainda mais dentro do conflito da Síria, financiando e formando eixos e grupos. A guerra da Síria acaba atraindo a Rússia para dentro do Oriente Médio, que estava distante daquela região fazia tempo, e isso dá mais força e espaço para o Putin no mundo, no cenário global geral. Então, a Síria também causa a crise dos refugiados, que vai abalar a Europa profundamente, que é um grande parceiro dos Estados Unidos na condução até o momento, né? do mundo. Até pelo menos não sabemos o que vai acontecer daí para frente, mas os sinais são claros de que a Europa talvez deixe de existir como essa união que nós conhecemos, e aí sim os Estados Unidos estaria numa situação muito complicada em conduzir o mundo sozinho, sendo a única grande democracia aí sem o apoio dos europeus. E tudo isso começa ou chega nesse ponto por causa da guerra na Síria, porque a guerra na Síria ela vai criando uma tensão social dentro da Europa, gerada pelos refugiados, que vai moldando um cenário político que está levando a isso que nós estamos assistindo. Então, Obama erra feio na Síria, sem falar, claro, na crise humanitária. Não que fosse fácil, né, lidar com a Síria, é um conflito complexo, outras intervenções falharam, como no Iraque, Afeganistão, até mesmo na Líbia. Então, não tem resposta fácil, mas não fazer nada, ou o que foi feito timidamente, claramente não levou a um resultado positivo. Ao contrário, as repercussões e o impacto que a Síria teve não só na região, mas no mundo todo, estão sendo sentidos até hoje, e nós vamos continuar vendo esse reflexo. Agora, já falando de Trump, por favor, professor. Não, de fato, o que houve na Síria, quanto à política americana, não foi nem a falta do uso da força direto, né? O grande temor de Obama era enfrentar novamente o envio de tropas, morte de soldados, meter-se num atoleiro, como foi o caso do Iraque, e foi uma promessa dele em 2008, né? Retirar as tropas, causa dos Estados Unidos em uma guerra. Embora tenha aumentado o número de tropas depois no Afeganistão. Mas, enfim, o que acontece é o seguinte: os Estados Unidos têm condições de atuar por meio da influência no equilíbrio de poder da região, em particular com a Arábia Saudita, que de fato é um estado pivotal para se compreender o que se passou na Síria, o que se passa na região, o medo da Casa de Saúde de perder a primazia na Península Arábica. São wahhabistas temerosos da ascensão do Irã, xiita, e da sua influência crescente na região. Passaram a atuar financiando grupos terroristas, inclusive o Estado Islâmico, e aumentando essa desestruturação da região. Então, os Estados Unidos falharam principalmente no sentido de exercer sua influência sobre os Estados parceiros tradicionais, a Arábia Saudita e, em alguma medida, a Turquia também. Agora, falando de Trump, o professor Rennie citou aqui que ele pretende revisitar o acordo nuclear do Irã. Não é só o acordo nuclear do Irã, tem também a questão do Obamacare. Eu queria discutir agora o que vocês acreditam
sobre como serão os primeiros dias de Donald Trump na Casa Branca. Quais batalhas ele deve enfrentar primeiro, professor? Acho que o que ele vai tentar fazer é demonstrar que o que ele falou vai ser implementado. Demonstrar isso não quer dizer que ele consiga fazer. A montagem da equipe dele tem sido razoável do ponto de vista da qualificação das pessoas que estão sendo convocadas para compor o secretariado, né, os ministros do governo americano. Mas algumas promessas de Trump vão enfrentar problemas burocráticos administrativos da máquina estatal americana. Me refiro, por exemplo, à questão do protecionismo, a questão de impedir a entrada de importações de outros países. Vai se defrontar com legislação, não só internacional, mas interna também. A revisão da política de saúde pública, que ele quer modificar para um seguro-saúde universal, de uma maneira que até agora não foi explicada. Isso também demandará uma preparação da administração federal no setor de saúde, que talvez não esteja pronta para dar conta disso. A questão do próprio acordo com o Irã, que tem muito a ver com o Departamento de Energia, com a Secretaria de Energia, que é quem cuida da questão nuclear, da política nuclear, que é quem participa das aferições da obediência do Irã ao que foi acordado, com o novo secretário, que foi ex-presidente da Exxon, não é uma pessoa versada em energia nuclear, né? O secretário atual era um grande especialista em energia nuclear. Então agora vai entrar uma pessoa que não entende de energia nuclear e que se deparou com esse problema de entender, descobrir que quem cuida de energia nuclear, inclusive de armas nucleares, da manutenção das armas nucleares, é a Secretaria da Energia. Então, essa vai ser uma questão que Trump talvez tenha dificuldade, repito, na montagem da sua equipe e na adequação da máquina de fazer valer o que ele prometeu na campanha. Então nós vamos ter, eu creio que um início muito firme, retórico, mas com muitos altos e baixos do ponto de vista prático. Eu acho que assim, a gente divide as propostas do Trump em três pilares, né? Ou tem três grandes áreas que ele prometeu ou que ele falou. Uma delas está ligada com a questão identitária e aí está relacionado com a imigração. Nessa área eu acho que o Trump não vai ter problemas e ele vai avançar. Vários presidentes americanos tentaram fazer uma reforma de imigração, sempre um dos pontos que pegou era a questão da anistia para quem estava ilegalmente ali. O Trump não vai querer dar anistia e ele vai vai conseguir fazer essa reforma. Então ele vai ser bem sucedido nesse assunto. Acredito que isso não vai ter um obstáculo, ele tem a maioria, é do interesse da nação americana fazer essa reforma. Claro que não vai ser nos moldes que foi proposto até o momento. E ele vai sim construir um muro. E vai ter outras medidas mais midiáticas ou retóricas e chamativas, talvez mandar o exército para a fronteira. Então, nessa área, eu acho que o Trump vai conseguir fazer o que ele quer. A outra área é a questão econômica, e aí engloba o que o professor estava falando também, do comércio e o protecionismo. E aí eu acho que ele é puramente retórica tudo que ele está falando, ele não vai conseguir fazer nada disso por questões de acordos internacionais, por uma questão econômica. A cadeia produtiva, a cadeia de suprimentos do mundo hoje está interconectada, a economia é global, não existe mais a maior economia do mundo, a americana, simplesmente se fechar e falar, eu não quero comprar desse ou daquilo. Isso não é mais uma escolha de um governo, isso é uma estrutura econômica inteira, interligada, que não dá para os Estados Unidos se desligar e se desfazer. Agora, na campanha ele falou realmente America First e América Primeiro, mas alguns fatos internacionais, se acontecerem e provocarem de fato e chamarem por uma resposta americana, isso é possível e deve acontecer, na visão do senhor? No ponto de vista de política, não de economia. Mas no ponto de vista da política internacional mesmo. Então, o terceiro ponto é a política internacional, e a política internacional talvez é o mais crítico para o mundo. Porque essas outras duas questões, a da economia afeta o mundo, mas não, como ela tem muitas amarras, ele não vai conseguir muito longe. Agora, a política externa é o ponto mais perigoso da administração do Trump e, assim, não é que ele pode ou não pode, ele pode fazer bastante coisa. A pergunta é se ele vai ou não fazer. E o comportamento do Trump em relação a qualquer assunto de política externa é muito preocupante. Ele na campanha falou ou se colocou como um isolacionista. Os Estados Unidos se retirarem dos problemas do mundo é
mais do que o Obama fez, por outras razões, mas é parecido com o que o Obama fez. O Obama, quando ele chega no poder, ele fala, não, os Estados Unidos não vai entrar em guerra, ele vai sair do Iraque, ele vai sair do Afeganistão, ele não vai brigar com esse, ele não vai se envolver com aquilo. E o Obama faz isso. E o mundo está pior depois de 8 anos, em grande parte pela ausência dos Estados Unidos, seja usando o seu poder para manter equilíbrios de poder no Oriente Médio, seja ser duro com o Putin quando necessário, ou seja em várias outras condições. Se o Trump levar isso a cabo de os Estados Unidos se distanciarem dos problemas, o mundo vai estar numa situação muito complicada. Ele já deu sinais de que ele não tem familiaridade com política externa e vai fazer uma série de besteiras. Então nós vamos ter um governo em política externa do Trump cheio de crises. É a crise porque conversou com Taiwan, é a crise porque fez isso, porque falou aquilo. Então ele vai estar o tempo inteiro abalando estruturas que são convencionais, que são decisões estratégicas de longa data dos Estados Unidos, que ele talvez queira rever. Isso é muito perigoso para o mundo. Nós temos essa semana em Davos, na Suíça, só para completar aqui, professor, o Fórum Econômico Mundial e a preocupação com o protecionismo do Trump é talvez a principal discussão que tem acontecido na Suíça nesta semana, só para pontuar isso que está acontecendo nessa semana. Isso, exatamente. O presidente da China fez um discurso a favor do livre comércio. A favor da globalização. Pois é, a favor da globalização, e os Estados Unidos ameaçam com o aumento do protecionismo. Porque Estados Unidos e China são duas economias extremamente interdependentes, interconectadas, não só pelo comércio, pelo investimento, pela compra da dívida pública americana que está nos cofres chineses, pela transferência de tecnologia. Então não faz nenhum sentido, o professor falou muito bem, as cadeias globais de valor são correlacionadas de tal modo que ameaçar interrompê-las é decretar uma crise antecipada. Você vai espantar investimento, você vai diminuir emprego global, você pode aumentar o emprego pontual de curto prazo lá em Michigan, mas certamente você vai gerar uma dinâmica de desemprego se continuar com essas políticas que não são eficientes do ponto de vista econômico. Agora, tocando um pouco no tema da política externa, o grande perigo é que Trump pode fazer muita coisa, né? Então ele pode fazer coisas sem uma base de política externa. Acho que esse é o grande ponto de preocupação. Ele não tem uma visão, além de ele não conhecer o assunto, ele não tem uma política externa preparada. Ele tem ações no meio externo que ele ensaia a realizar. Elas não são concatenadas, não existe uma estratégia, ele não checou o que é o interesse nacional americano, ele verificou o que foi o interesse popular eleitoral, mas não é o interesse nacional americano, com a grande estratégia americana, e não transferiu isso para uma política externa. Então, nós vamos ter que esperar talvez um pouco para que a equipe saiba influenciá-lo, e esperamos que isso aconteça, de maneira a colocar em Donald Trump um pouco mais de ceticismo, de equilíbrio, entendendo que ele vai continuar falando. Ele é uma pessoa verborrágica, gosta dessas sacadas de Twitter, sem consequência, sem pensar muito. A assessoria dele já percebeu que às vezes ele fala, não como muitos políticos fazem, até para testar uma ideia. Ele fala porque ele fala, só isso. Ele fala, aquilo se esgota em si mesmo, depois ele tem que se explicar e dimensionar, ele muda um pouco. Ele falou que ia construir um muro, perguntaram quem ia pagar a conta, ele falou o México, arrumou um problema danado com o México. Como é que o México vai pagar? Aumentando os impostos, mas não é assim que se faz. Enfim, ele põe o carro adiante dos bois, depois tem que correr atrás para se explicar ou para matizar aquilo que ele falou. Então, eu concordo que nós vamos ter um cenário externo de muita incerteza, indefinição, e o maior temor é que, da mesma maneira que ele fala muito, que ele resolva fazer muito de impulso. Mas a esperança, ou a confiança que as instituições americanas são suficientemente sólidas e avançadas para evitarem esses arroubos inconsequentes, com danos perigosos para os Estados Unidos e para o mundo inteiro. Agora, para finalizarmos, gostaria de falar também da relação de Donald Trump com a imprensa. O que a gente percebe é que nos próximos 4 anos teremos praticamente uma guerra entre a Casa Branca e a imprensa americana. Ele publicamente diz que a CNN publica notícias falsas. E isso foi visto na entrevista coletiva que aconteceu na semana passada.
Um dos assessores mais próximos dele, o Reince Priebus, que é uma figura importante do Partido Republicano, já afirmou que existe sim uma ideia de colocar os jornalistas fora da Casa Branca, mas em um prédio anexo que receberia mais jornalistas. Mas isso traz temores da relação dele com a imprensa. Isso deve ser um embate muito sério, professor, na sua visão? Acho que sim, mas eu acho que o problema não é do Trump. É o momento que nós vivemos. A era da tecnologia e da comunicação está impedindo o diálogo. A conversa no mundo digital, nas mídias sociais, não é uma conversa. É simplesmente uma cacofonia, uma gritaria, argumentos simples. Por isso, inclusive, que nós estamos assistindo o fim do centro político. A política no mundo todo, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, é uma política hoje polarizada. Qualquer coisa que você diga, você é taxado e colocado dentro de uma caixa, num extremo ou no outro. E isso é um problema da comunicação hoje em dia. O Trump ele exacerba isso porque ele simplesmente quer, vem do mundo midiático, de programas, né, de um reality show, ser uma celebridade midiática. Então ele trata tudo isso como dessa maneira. Esse é o método, o modus operandi dele. Isso é muito ruim, porque nós estamos falando de um processo deliberativo, de um processo político, de argumentação, contra-argumentação. A democracia ela não funciona simplesmente eu dizendo que eu escolhi tal coisa porque eu gosto. Eu tenho que justificar aquilo de uma forma racional e pública. E o Trump, ele vai lá e acha que 140 caracteres é suficiente para ele definir o que vai acontecer. Então, ele é alguém que surfa nessa onda problemática do mundo. Quanto à CNN especificamente, o jeito que o Trump coloca as coisas é muito duro, né? Porque ele é um cara que não tem limites, ele fala de um jeito assim, muito inflamado o tempo inteiro. Então isso faz todo mundo ficar meio chocado. Mas a gente não pode esquecer que o Obama, ele o tempo todo atacou e criticou a Fox News. Mas não foi pouco, foi muito. E ele fez isso assim, de um jeito, era claro, ele tirava sarro. Só que o Obama fala de um jeito mais suave, mais engraçado, então soa como uma piadinha. O Trump vira e começa a gritar e bater boca com o jornalista da CNN na coletiva e falando: eu não vou te dar a entrevista, você é um canal de notícias falso, você transmite notícias falsas. De um jeito muito mais agressivo na forma de colocar. Mas isso já era uma prática do mundo do Obama e já é um reflexo dessa realidade que eu estou colocando, que eu estou descrevendo, desse mundo polarizado pelo problema na comunicação. A gente está confundindo conectividade com comunicação. Eu estar conectado significa que eu consigo falar com 50 pessoas ao mesmo tempo. Eu entro num grupo de WhatsApp e falo com todo mundo. Não, eu não falo. Eu estou ligado a todo mundo. Não existe diálogo verdadeiro ali dentro. E a democracia ela precisa do diálogo. Então, esse é um desafio para o Trump, e a maneira como ele lida com as coisas vai inflamar ainda mais. Mas essa é uma tendência mundial da era da comunicação, das ferramentas digitais. A gente precisa retomar a capacidade de dialogar, mas dialogar de verdade, com argumentos racionais, justificativas, e de uma forma segmentada e pública. E isso o Trump vai dificultar. Considerando que a imprensa é um dos pilares de uma sociedade democrática, aberta, que ela tem o dever, a obrigação social de fazer a filtragem das notícias, a filtragem do que é verdadeiro, do que é falso, e entendendo que talvez nós estejamos nos encaminhando para um mundo em que a verdade é algo cada vez mais relativo, porque ela passa por versões e não pelo que ela é de fato, e essas versões são multiplicadas por essa grande quantidade de canais de comunicação abertos e sem o trabalho de edição e de manuseio da informação como a boa imprensa deve fazer. Não é algo errado uma personalidade pública ter uma opinião sobre algum veículo de comunicação, algum meio de imprensa. Agora, o que é errado ou o que é pouco salutar para esse grande debate democrático é a truculência. Então, aí a forma do Trump difere e dá um grau diferente para a relação com a imprensa do que a forma do Obama.
Obama não gostar de alguma notícia de algum jornalista faz parte do jogo. Ele pode não gostar e fala isso, mas fala dialogando. Trump não faz isso. Trump diz, você é falso, você é mentiroso. Ele simplifica, ele é truculento, ele parcializa, ele tem favoritos. E isso não é bom. Não é bom porque segmenta, aprofunda não só polarização, mas aprofunda antagonismos, né? Visões discrepantes e que colidem. E num momento em que o mundo precisa de serenidade para lidar com essa enorme quantidade de hotspots, né, de pontos quentes, Rússia, Turquia, Oriente Médio, Irã, China com Taiwan, enfim, criminalidade na América Latina, né, o crime organizado aqui, tudo que a gente precisa, ou tudo que convém, é um pouco mais de serenidade. Trump não tem esse estilo, ele vai governar do jeito dele, mas, repito, é muito importante que a equipe, que o Ministério, que as instituições americanas funcionem a contento, na sua máxima capacidade agora. É a maneira de conviver com um líder que tem um estilo de confrontação, com um estilo assertivo, talvez em excesso, mas dentro da institucionalidade democrática. Com base em tudo que discutimos aqui, até no relacionamento de Trump com a imprensa, teremos um 2017 animado na Casa Branca. Então, conturbado ou tranquilo para Trump? Não, vai ser um período animado, se você chama de animado ter bagunça, né? Ter cacofonia, ter barulho, ter confusão, que vai ser um bom material para a imprensa, né? Isso, o Trump é um bom material para a imprensa no sentido de, nas suas polêmicas, no seu jeito, possibilitar matérias e, enfim, dar notícia. Agora, não é bom para o mundo, isso não é bom para o mundo. Para o mundo é melhor serenidade e tranquilidade. Um primeiro ano conturbado para Trump, você concorda? Acho que não só o primeiro ano. Eu concordo que vai ser um ano de instabilidade, um ano de incertezas. Quando a gente achar que as coisas estão no trilho, sempre o Trump vai poder tirar da cartola um comportamento intempestivo. O temperamento dele é uma peça-chave nisso. E, como o professor colocou, acho que o aspecto truculento, isso dá um elemento muito instável para as relações internacionais, para o mundo, para a diplomacia, para questões estratégicas. Então, nós vamos ter aí 4 anos de tremenda instabilidade, muitas incertezas. Isso é muito ruim para a economia e para a política. Mas esse é o mundo, parece que nos espera, não só com Trump, mas a gente já está vindo nessa direção, né? Porque as instabilidades não estão vindo só dos Estados Unidos. É que os Estados Unidos, como uma grande potência que é estar instável, é uma novidade para o sistema internacional e uma novidade ruim. Muito bem, esse é o Dois Lados da Moeda, discutindo aí a transição presidencial americana. Nesta sexta-feira, a Jovem Pan terá uma cobertura especial, trazendo as últimas notícias de Washington da posse de Donald Trump como 45º presidente da história dos Estados Unidos. Recebemos aqui no estúdio da redação da Jovem Pan o cientista político e professor de Relações Internacionais da ESPM, Reni Ozzy Kukier, e o professor do Instituto de Estudos Avançados da USP, coordenador do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional da Universidade de São Paulo, aqui ao meu lado direito, Alberto Pfeiffer. Muito obrigado aos dois aqui pela presença na Jovem Pan. Até a próxima, uma boa tarde.